O novo modo de assimilação de Asta e Lieb deu um grande upgrade na força do nosso protagonista, que parece que finalmente conseguiu evoluir o seu processo para aquilo que o Nacht estava esperando desde quando havia começado o seu treinamento. Mas será que essa fusão entre Asta e Lieb pode gerar alguma consequência para o Prota? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, vamos aqui falar um pouquinho sobre o mangá de Black Clover essa semana. Infelizmente não tem capítulo pra gente conversar, mas a gente tá no nosso Nero Correio. Estamos aí alucinados pelo capítulo 1044 de One Piece. Se você não está lendo, vá, meu filho, vá acompanhar One Piece. A gente tá aqui também pra falar sobre todos os detalhes e perguntas e respostas, na qual você manda lá no meu Instagram, @LPGeekBrasil, e eu estou aqui para responder as suas perguntas. Então me segue por lá para você ter a oportunidade de mandar a sua pergunta para cá. Então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano. Falta pouco, já estamos aí com menos de 29 mil para nossa meta. Então se inscreve aí, ajuda a gente a chegar aí até o final do ano e compartilha essa live. E compartilha esse vídeo com seus amigos. Eu tô ficando tão louco, eu tô falando live. Compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem muita coisa legal de Black Clover pra gente falar por aqui ainda. Sempre por aqui, o Vacari Fernandes abre o nosso Nero Correio fazendo uma pergunta bem interessante ali sobre o Lucífero. LP, algum outro demônio ainda pode ser mais poderoso que o Lucífero, que pode aparecer futuramente em Black Clover? Nero Correio 92. Olha, da árvore do submundo, daquilo que foi apresentado pelo Kabbalah, não, dificilmente a gente vai ter ali um demônio mais forte que o Lucífero em questão de força e poder, né? Porque afinal ele é o rei do submundo. Agora, existe uma conexão, existe uma grande ligação de Izanagi e Izanami também com o submundo, da qual já trouxe um vídeo aqui falando sobre o que esperar do arco do País do Sol, né, que é a terra do Yami e tudo mais. Izanagi e Izanami, caso o Lucífero seja ali derrotado ou seja enviado para o submundo, as referências de Izanagi e Izanami podem ligar a gente a um novo submundo, a ligar a gente a uma espécie de submundo ali da mitologia japonesa. Então, sim, a gente pode ter demônios mais fortes do que o Lucífero, mas não com a árvore do submundo, não com a Kabbalah, né? Mas sim com outros pretextos conectados a outras mitologias ou outros contextos relacionados aí a bastante universos que o Tabata sempre está explorando aqui ou ali em Black Clover. Então a gente fica realmente ali pensando no que ele pode fazer, né? Mas ao mesmo tempo não dá pra afirmar nada, porque a única coisa que a gente tem sobre demônios hoje é a árvore do submundo. O David Santos traz um comentário aqui, uma pergunta que eu vi muita gente fazer durante os vídeos do capítulo 327. LP, você acha que se o Asta derrotar o Lucífero, agora seria protagonismo demais e mais um mau aproveitamento de um vilão tão promissor como o Rei dos Demônios? Nero Correio 92. Bom, David, eu discordo da sua primeira parte e concordo com a segunda parte da sua pergunta, tá? Discordo da primeira parte de ser protagonismo e tudo mais. Eu acho que já trouxe um vídeo, já trouxe vários vídeos explicando aqui o fator do modo união, né? Dessa ligação que o modo união dá, um poder muito apelão entre o Asta e o Lieb. E como eu já expliquei aqui, toda vez que eles se conhecerem mais, toda vez que eles tiverem mais conexões, todas as vezes que eles forem mais unidos, eles se tornarão mais fortes. Isso que é o nome modo união, né? O modo de assimilação. Como se fosse realmente a fusão ali do Goku, utilizado muito ali pelo Goten, né? E também pelo Trunks, né? Pelo Gohan não, né? Na verdade eu acho que o Goten e o Trunks. Eu sou meio alelo ali ao Dragon Ball, eu tenho que me atualizar aqui. Mas é entre uma fusão que rola lá em Dragon Ball e basicamente acontece a mesma situação relacionada a isso. E quando a gente consegue ver o nome União, é bem dito nessa classificação, né? Porque quando você tá num relacionamento
quando você tá ali numa amizade, né? Quando você tá num casamento, quanto mais íntimo você é da pessoa, mais forte a sua relação com ela fica, né? Não é um simples vendaval, ou, por exemplo, né? Alguém vem falar pra você que fulano de tal falou mal de você. Só que você conhece fulano de tal e você sabe que o fulano não faria isso. Ou seja, você sabe que o fulano não faria isso porque você tem uma intimidade que a outra pessoa que tá inventando uma fofoca... Não, isso aqui não é indireta pra ninguém, tá bom, gente? É só um exemplo, tá bom? Não é indireta. Eu prometo pra vocês que não é indireta. Ou será que é indireta? Fica aí essa questão aí. Mas o fator principal é que se você conhece a pessoa da qual está sendo falada, você vai ter um entendimento se ela falaria mal de você ou não pelas costas. E aí você consegue entender sobre essa intimidade. Da mesma forma é o Lieb e o Asta, né? Os dois estão ali meio que nesse entendimento, né, de construções entre os personagens. E quanto mais eles se entenderem, mais fortes eles vão ficar. Agora sobre o Lucífero, realmente, foi decepcionante. Eu esperava um pouquinho mais dele. Gostei muito da construção do Lucífero até ele sair do submundo, né? Toda a trama, todo o pensamento, toda a forma como ele tramou ali pra sair do submundo, realmente parecia alguém inteligente, né? Não só alguém mimado, como foi demonstrado, né? Não bateu, sabe? As personalidades, elas não bateram, né? Tanto ali de um Lucífero explicativo, um Lucífero realmente ali que tava ali tendo um entendimento, que tinha um contexto, e agora a gente tem essa personalidade completamente meio mimada, né? Meio não, né? Totalmente mimada ali do personagem. Então é algo a se pensar até mesmo sobre um contexto diferente do personagem, se é uma decepção ou não, ou se o André não pode ter um dedo nisso daí também. O Vinícius Gomes da Silva traz uma pergunta também sobre os próximos arcos relacionados ali a Black Clover. LP, será que quando acabar o arco de Spade, o Tabata vai se aprofundar na Floresta das Bruxas, aí formando os 7 pecados capitais? Aí nós temos também a pergunta da Manu Tobias, ó. LP, depois desse arco, como vai ser a política de Clover? Além do espalhamento das notícias que o Asta acabou com um cramunhão na frente dos nobres. Nero Correio 92. Então a gente tem esse questionamento, né, um questionamento bem fortificado ali pelo fandom, né, sobre qual vai ser o próximo arco do mangá, né? A gente não sabe qual vai ser o próximo arco do mangá e a gente fica nessa teoria ou nessas conversas relacionadas a isso de uma forma muito interessante. Tem ali o arco político, né, na qual tem bastante tramas, na qual pode realmente acontecer daqui pra frente, né? A gente tem ali esse contexto entre ali o Asta e o Lieb, poder demoníaco, magia proibida, o Nacht também tem. Se bobear, se for mais a fundo, vamos perceber que outras famílias também têm essa conexão ali com o submundo, né? E além disso ainda temos outras sagas, como a Terra do Sol, que pode ser referência ali a um aprimoramento ainda maior do que pode ter essas conexões também com os Touros Negros e o Yami. A gente também tem ali a Saga das Bruxas, né? Uma continuação da Saga das Bruxas, um aprofundamento maior sobre esses 7 pecados capitais que podem estar conectados ali às bruxas. Então, temos tudo isso. Temos tudo isso. O Tabata realmente ele fez uma fantasia, né? Uma história muito bem elaborada. Ele tem opções na qual ele pode escolher do que ele vai realmente selecionar nos contextos das próximas sagas. Agora basta esperar o que ele tá querendo tratar primeiramente, né? Se ele quer tratar ali as coisas relacionadas à política no Reino de Clover, né? Coisa que eu acho mais interessante. Depois tem a Terra do Sol, do Yami, que também pode dar uma continuidade dessa saga relacionada a Spade. E também temos ali a saga da qual a gente tá tanto ali esperando também sobre o aprofundamento relacionado à Rainha das Bruxas e também a Floresta das Bruxas. O Mano dos Animes traz uma pergunta sobre o próximo Mago Imperador. O que você acha do Fuego como próximo Rei Mago? De todos os candidatos, ele é o mais justo. Nero Correio 92. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Existem hoje 4 personagens no meu ponto... Na verdade são 5, né? 5 personagens na qual podem pegar o posto de Mago Imperador.
Um é o William Vengeance, só que ele não fez por merecer ainda, e ao mesmo tempo ele nunca aceitaria o posto de Mago Imperador por as coisas que ele acabou fazendo ali na Saga dos Elfos, né? Ele ainda se culpa muito, e a gente consegue ver essa mensagem clara até mesmo na fala do Yami, né? Até mesmo nesse contexto relacionado ao Yami de não ter perdoado ainda o Vengeance. O segundo ali é o próprio Yami, né, que tem essa conexão também ali com uma força implacável, um poder realmente grande para ser um rei mago, mas ao mesmo tempo ele não quer isso, né? Ele falou que o capitão ali já é um esquadrão na qual ele formou para ter uma referência, né? Então ele mesmo fala que os demais magos já tem uma pessoa na qual estão cuidando deles, né? Que é o Julius, né? Então o Julius está cuidando deles e a função dele é cuidar ali das pessoas rejeitadas na sociedade, que é ali a conexão dos touros negros, né? Nós temos também a Mereoleona, que é uma pessoa que não quer se amarrar às leis, não quer se amarrar à burocracia ou coisa do tipo, então ela também já é uma carta fora do baralho. Por mais que tanto ali a Mereoleona e o Yami tenham a capacidade prática para se tornar realmente um rei mago, são coisas de perfis na qual os personagens não querem ter esse posto. Temos então o Nozel, que também, na minha concepção, está devendo, né? Está devendo ali, por mais que ele tenha ajudado a derrotar a Megícula e tudo, mas na verdade ele chegou ali aos 40 minutos do segundo tempo só pra tocar pra Noelle empurrar a bola pra dentro do gol, né? Então, todo mundo já tinha passado um sufoco e ele chegou ali nos 40 do segundo tempo apenas pra estancar ali, né? Meio que segurar a Megícula e fazer com que a Noelle desse o golpe final, né? Foi uma arte bem ferrenha ali do Nozel, mas ainda não acho que é o suficiente para um posto de Mago Imperador. E ao mesmo tempo, o Nozel ainda precisa saber lidar com as pessoas, né? Já que ele é uma pessoa ali que está começando a aprender ainda essa situação de lidar com plebeus, com camponeses e tal, e o Aço tem ensinado isso para ele. E nós também temos o Fuego Leão, que é a pessoa mais diplomática que existe em Black Clover, sabe lidar com todas as classes sociais, ele consegue lidar com o Asta, é o segundo capitão ali a reconhecer o personagem, ele consegue falar com os nobres, ele consegue falar com a realeza, ele contorna toda a situação, assim como esteve ali impedindo com que o Yami desse um golpe fatal no Danatio. Então o Fuego, ele é a politicagem em pessoa. Só que ele também tá devendo ali numa construção mágica, né? A gente tá nessa expectativa para ele liberar a Salamandra, quem sabe aí um Spirit Dive ou coisa do tipo, mas ainda ele está devendo no meu ponto de vista. Então eu acredito que provavelmente daqui a alguns capítulos, ou quem sabe numa próxima ou numa outra próxima saga ali, o Fuego já tem um pouco mais de desenvolvimento. Mas eu acredito que o cargo vai para ele mesmo. O cargo vai pro Fuego porque não existe outro mago à altura dele, tanto em política, né, como lidar ali com a sociedade, quanto também em poder mágico. Nós não temos outra pessoa capaz como o Fuego Leão em Black Clover. O Sr. Gorila traz uma pergunta bem interessante sobre o submundo de Black Clover. LP, não sei se eu estou doido ou só não prestei atenção, mas nesse arco não foi revelado como os demônios acabaram selados. Se não revelou, teria chance de revelar futuramente? Vamos lá, né? Nós não sabemos, não existe nenhuma confirmação de que os demônios foram selados, tá? O que nós sabemos é que o que parece onde os demônios vivem é uma dimensão paralela da Terra, né? Da Terra ali de Black Clover. Então, a gente não sabe se eles foram selados. O que a gente sabe é que existe uma dimensão na qual eles vivem e eles não podem passar para a Terra por causa de algum portal que foi colocado ali. A gente não sabe se esse portal foi colocado de boa aventura, né? Se algum mago colocou esse portal que impede com que seres ali que tenha magia consigam atravessar tanto ali os demônios quanto também ali os magos, impeçam com que eles atravessem ali
o portal do submundo, né? À toa que o Lieb, ele consegue atravessar porque ele nasceu sem magia. E aí a gente tem esse contexto dessa ligação do Asta com o personagem. Então, nenhum momento do mangá é dito até hoje como os demônios foram selados e se eles foram selados algum dia. O que se sabe é que existe apenas um portal dentro ali do submundo e também na parte de fora do submundo que impede com que pessoas com magia consigam adentrar ao submundo ou sair de dentro dele. E o mestre Ailton traz a pergunta que leva ao título desse vídeo. LP, você acha que o Asta vai sofrer o efeito da nova assimilação, já que ele e o Lieb são um só? Na Era Correio 92. Olha, eu acho bem interessante, gostaria que o Tabata explorasse um pouco mais sobre isso, mas eu acho muito difícil isso acontecer. Primeiro porque a gente teve ali toda uma construção do Asta tentando filosofar um pouco sobre os seus pensamentos serem os mesmos ali do Lieb, e os pensamentos do Lieb serem os mesmos deles, e eles conseguiram entrar numa conexão maior depois que ele conheceu ali os sentimentos do Lieb pela sua mãe. Então a gente tem esse contexto na obra de uma forma bem legal e de um jeito bem interessante. Só que o que vai acontecer nisso fisicamente, psicologicamente e também ali nessa ligação de mana, né, na qual na verdade não é mana, mas a ligação antimágica, já que a antimagia vem do Lieb e o Grimório escolheu o Asta, então a gente tem realmente essa conexão de uma forma até meio suspeita ou duvidosa, né, sobre a forma como os dois vão ficar depois dessa batalha contra o Lucifero. Eu não acredito que eles vão ficar fundidos ali pro resto da vida, né, ou coisa do tipo, né, vocês vão se tornar um só pra sempre, não. Eu acredito que eles não vão se tornar duas pessoas, dois seres ali separados, né, mas na hora de lutar, aí o Asta assume lá o modo assimilação e assim ele consegue ir engajando ali as suas batalhas até realmente ter esse entendimento ou ter um pouco mais de evolução com o Lieb. Mas, né, tudo é possível, pelo menos até o final aí da saga de Spade.